solo e curva um pouquinho a sua cabeça. Vamos fazer uma breve oração. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos pela leitura da tua palavra nesta noite, Senhor. Ó Deus, hoje é um culto da família, onde há várias famílias aqui representadas, cada família enfrentando um obstáculo, cada família enfrentando um problema maior, outro problema menor, mas são famílias, Senhor, que através da adversidade tem encontrado força para te adorar, em meio às lutas da vida, tem encontrado força para te adorar, e como foi louvado nessa noite, tem deixado de questionar, e tem escolhido somente te adorar, e nessa noite, ó Deus, aonde tiver um adorador, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, visita a tua filha, visita o teu filho, ó Deus, fala conosco nessa noite, continua falando através da tua palavra, pois tu é a glória, pois tu é o louvor, pois teu é o poder, a magnitude, a majestade, a santidade, a plenitude, a adoração e revelação e boa paz. Ó Deus, que tu possa passar o bálsamo naquele que está passando grande apreço, que tu possa, Senhor, entrar com providência naquele que está precisando, e nessa noite, ó Deus, que tu possa nos usar conforme o teu querer, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto, como nós lemos, que fala de Josué, ele se despede do povo. A Bíblia diz que Josué já estava próximo à sua morte, dos seus 110 anos, quando ele reúne todo Israel, quando ele reúne os anciões, os líderes, todo o povo, ele reúne no mesmo lugar, para poder fazer esse discurso e dar essa breve palavra. E nós vemos um homem que desde a sua mocidade serviu ao Senhor. Primeiro seguiu os passos do seu grande líder e mentor Moisés, aprendendo tudo como liderar, primeiro sendo liderado. E nós vamos ver que Josué, ele sempre estava ali à sombra de Moisés, a ponto quando Deus chama Moisés para descansar, Deus coloca uma outra pessoa, a não ser Josué, no lugar de Moisés. E Moisés era aquele jovem que foi ensinado a servir somente ao Senhor, e que buscou sempre seguir as orientações dos seus pais, e que seguia sempre a liderança de Moisés, e servir somente a Deus. Josué aprendeu a ser grato a Deus, a ter fidelidade a Deus, e servir ao Senhor com todas as suas forças. Tanto que quando Moisés morre, Deus chama Josué, e Josué, para substituir um grande líder, nós vamos ter uma preocupação como substituir uma pessoa que foi tão usada por Deus como Moisés. Se você se colocar na posição de Josué, você vai entender como ele ia liderar o povo, a qual ele viu como Deus operara de grandes maneiras no deserto, na travessia do Mar Vermelho, e tantos milagres que Deus fizera através de Moisés. Mas Deus falou: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, que eu serei contigo. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. Como eu operei através da vida de Moisés, também eu vou operar através da sua vida, Jesus. Tão somente medita na lei de dia e de noite, dela não se aparte da tua boca, nem se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas confie, porque eu serei contigo. Ai, e quando Josué une todo aquele povo, e Josué começa a trazer na memória do povo os feitos que Deus havia feito, os acontecimentos que Israel passou, como Deus deu grandes livramentos, como Deus tirou com mãos fortes o seu povo das garras de Faraó.
A um sol que ao dia chegava a 50 graus, e à noite a temperatura baixava abaixo de zero. E Deus foi com o povo tanto de manhã quanto ao anoitecer. A presença de Deus não se apartou do seu povo. A presença de Deus era constante durante o dia, como uma nuvem de glória para proteger o povo do sol, durante a noite como uma coluna de fogo para que viesse aquecer o povo, para que eles não viessem desfalecer no frio. Então Deus nunca abandonou o seu povo. Quando Deus chama Moisés e fala: Moisés, eu vou mandar o meu anjo com vocês. Moisés falou: não, meu Senhor, nós não vamos apertar o pé daqui. Se o Senhor não for conosco, não manda anjo, Senhor, não manda arcanjo nem serafim, mas só vamos se a tua presença for conosco. Não sairemos daqui se o Senhor não for conosco. Porque Moisés sabia que a vitória estava naquele que o chamou, naquele que o vocacionou para liderar um povo que ele não tinha condição de liderar, mas ele confiou naquele que o chamou para capacitá-lo a conduzir um povo de 600 mil homens, de pessoas de homens, para mulheres e crianças. Não era um pequeno grupo, não era um pequeno povo, mas imagina conduzir tanta gente nesse deserto, tantas pessoas reunidas e somente um líder para liderar. E imagina a reclamação: Moisés está só demais, Moisés está muito frio, Moisés está faltando carne, Moisés, eu estou com sede. O povo não estava nunca satisfeito. E lembraram até do Egito, quando estava na escravidão, que tinha até sepultura para eles. Mas Deus nunca desamparou o seu povo. E era isso que Josué estava trazendo à memória do povo. Todas as maravilhas que Deus havia feito, todas as vitórias que Deus deu para ele. Como Moisés mandou os 12 espias para espiar a terra prometida, para trazer relatório a Moisés, e Josué era um dos espias, e ele, Caleb, trouxe um relatório diferente. Ei, às vezes a visão para uma pessoa é diferente para outra. Às vezes uma pessoa olha uma dificuldade maior do que a outra. Às vezes a pessoa acha que não vai conseguir, que aquilo é muito grande. A outra pessoa está olhando com os olhos da fé e está falando: se Deus nos trouxe até aqui, Ele é poderoso para nos fazer triunfar e sair vitorioso, independente se está enfermo, ei, independente se está à beira da morte, se está com câncer ou tumor, independente se a enfermidade é para a morte que o médico diagnosticou e falou que não tem mais cura, não tem mais jeito. Ei, escute, nós servimos um Deus que para Ele nada é impossível, que abriu uma vermelha para o seu povo passar e conduziu o povo em meio deserto e não deixou o povo desfalecer. Diz a Bíblia que a sandália dos pés não gastou, que a roupa do povo não gastou. Aonde está o milagre? Ele está aqui, Ele está aqui em nosso meio. Imagine no deserto, as pessoas não tinham a mesma visão de Moisés. E Moisés falando: vamos, que Deus é conosco. E que as pessoas não conseguiam enxergar, porque não estavam enxergando com os olhos espirituais, não estavam olhando pela fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas é a certeza daquilo que esperamos. Nós não estamos vendo, mas nós cremos. Nós não estamos enxergando, mas nós estamos tendo a certeza da vitória, a convicção do Deus a qual nos chamou e que não vai deixar o teu povo desamparado. Ei, ainda que você esteja enfermo, sim, porque nós somos carne e osso, somos sujeitos a toda enfermidade, mas nós servimos um Deus que, se Ele não curar, não tem problema. Não vai ser enfermidade que vai me impedir de adorar Ele, não vai ser dificuldade que vai me impedir de servir esse Deus Todo-Poderoso, a qual nos tirou do lamaçal do pecado e entregou seu Filho pela minha e pela tua vida. Não vai ser a enfermidade que vai calar a voz do adorador. Eu creio
enfermidades que Deus cura, enfermidades que Deus cura. Deus não é obrigado a curar. Eu estou indo porque o Espírito Santo está me levando para esse lado. Mas eu creio também que às vezes a pessoa pode ter enfermidade e não desenvolver o sintoma da enfermidade. Você conhece alguém que tem uma enfermidade e não desenvolve, não demonstra sintomas daquela enfermidade? Deus não curou. Ela tem enfermidade, mas não desenvolve sintomas daquela enfermidade. É Deus. Tem pessoas que estão com a enfermidade e não morrem daquela enfermidade, morrem de outra coisa. E se Deus não curar, não vai ser isso que vai me impedir de adorar Ele. Enfermo ou não, eu quero adorar Ele. Independente se Ele curar, se Ele quiser, Ele pode curar, Ele é obrigado a curar. Mas se Deus curar, a glória é para Ele. Mas se não curar, a glória também é dele. Porque o nosso Deus é um Deus ainda que cura. E a enfermidade vem quando o dia mal chega, meu Deus. Você pensa em parar, mas você não consegue, porque o Espírito que está dentro de você fala, vai. A tua carne dispara, mas o teu Espírito diz, vai. Você é uma luta entre a carne e o Espírito, porque a carne quer se entregar, mas o Espírito está te dizendo, ainda tem esperança. E o Espírito fala, ainda vai ter cura. E se não tiver, não tem problema, eu quero adorar. Porque servir a Deus com saúde é fácil. Pregar que Jesus cura, salva e liberta, curado é fácil. Mas eu sirvo um Deus que ainda cura. Que no ano passado, no mês 6, eu descobri que estava diabético. Fiz exame, 390 glicose. Já estava desconfiado. Filho de diabetes, minha mãe. Mas continuei pregando o Evangelho, fazendo a obra, me entregando ao Senhor. E pregando que Jesus cura, Jesus salva. E quando foi no mês de dezembro, aí fui no médico, tomei uma cartela de remédio. E o filho do pastor que trabalha no laboratório falou para ele, doutor, nós temos que repetir o exame. E eu já estava preocupado, porque o primeiro mês eu entrei dieta zero, não ia dar. E já tinha já relaxado. Eu falei, Jesus, não deixa ele fazer exame não. E continuou pregando. Quando foi em dezembro, não teve jeito. Vamos lá, ele fizemos o exame para Jesus agora. E ele não ligou no outro exame, ele ligou no outro dia, ele não ligou a primeira semana, a segunda semana, quando foi dia 25, teve assim na igreja. Ele chama minha esposa e fala para ela que os exames estavam tudo normal. Aí ele falou, não tem explicação, foi Deus que curou. Foi Deus que curou. Deus continua curando. E isso nós vamos chegar felizes, e nós estamos no meio do caminho. Vamos chegar à terceira idade pregando que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Há 15, 20, 30 anos atrás, aí a mensagem era Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Eu vou chegar a 80, se Deus permitir, a 90. E se Deus permitir, pregando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e que Jesus opera. Era isso que Josué queria trazer à memória do povo, que eles estavam esquecendo e servindo a outros deuses, coisa que Deus havia alertado ele, exortado o povo que não se adorasse a imagem da escultura e nem servisse a outros deuses. E Josué, percebendo que já estava na hora da sua partida, ele chama o povo para dar mais esse alerta a eles, sabendo eles, já estou próximo à minha partida. Ele queria deixar o povo preparado mais uma vez.
para que o povo viesse a servir ao Senhor e continuar servindo a Ele com fidelidade. E sabe, quando eu estava estudando esse texto, essa mensagem, essa passagem, o Espírito Santo moveu em mim algo muito importante. Eu quero compartilhar contigo. Algo que Deus me chamou mais atenção. Olha que nós pregamos esse texto, mas algo que Deus chamou a atenção foi a atitude de Josué. A atitude que ele teve de decisão. Ele tomou a decisão, independente da decisão que o povo tomasse, ele já estava com a sua decisão já tomada. Ele falou: olha, eu não sei vocês, ainda que vocês não queiram servir a Deus, porém eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ele decidiu adorar a Deus. Ele decidiu: olha, a minha caminhada não foi pouca, a minha caminhada não foi fácil. Eu passei anos lutando, anos guerreando, conquistando a terra prometida. Eu enfrentei gigante, atravessei o Rio Jordão, eu conquistei Jericó. As muralhas não foram suficientes para parar o meu Deus. Não vai ser agora que eu vou abandonar Ele, não vai ser agora que eu vou deixar de servir a Ele. Eu não sei vocês, Deus falou: eu tomei uma decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma decisão pessoal. Você tem que decidir você. Eu, primeiro eu, depois a minha casa. Eu prego, eu ensino, mas eu tenho que trazer minha família, eu e minha casa, eu e a minha esposa e meus filhos. Ainda que ninguém queira servir, não importa, eu e minha casa vamos servir. Ainda que a minha mãe não queira saber de Jesus, ainda que meu pai não queira saber de Jesus, ainda que meus irmãos não queiram saber, eu e a minha família, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eita, eu e a minha casa servimos a Ele. É decisão. Servir a Deus é decidir. É você tomar a decisão única que vai te conduzir à vida eterna. Levanta a sua mão. Você que decidiu adorar Ele. Levanta a sua mão. Você que decidiu servir a Ele. Você pode adorar esse Deus. Você pode glorificar o nome dEle. Você pode glorificar o nome dEle por tudo que Ele já tem feito na tua vida e por tudo que Ele há de fazer. Eu vim aqui nesta noite, o Espírito Santo de Deus falando ao coração de pessoas aqui, pessoas aqui foram cheias da graça e receberam de Deus e estão recebendo nessa noite. Não fique triste, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu profetizo. Mas se minha esposa ainda não é, você vai profetizar: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Mas o meu filho ainda não é, não tem problema. Você vai profetizar: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Mas o teu filho não quer saber de Jesus, a tua filha. Você vai profetizar nessa noite que você e a tua casa, é a tua casa, é a tua casa, é a tua casa, é a tua casa. Eu lembro da mãe do Almir, irmã da Neta lá atrás. Era como se fosse uma mãe para nós também. E ela conduzia os filhos à casa do Senhor. Recebe nessa noite, irmã da Neta. Veio luta, veio dificuldade, mas ela estava sempre na presença de Deus. Ela não abria mão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podia ir durante a semana, mas domingo tinha que estar na casa do Senhor. Domingo tinha que estar na escola dominical. Tinha que estar no culto da noite. Ainda que a gente saia no dia anterior, né, amigo? Muitas vezes a gente já vai de discoteca, íamos, irmão, mas no outro dia de manhã a gente estava na escola dominical e nós estávamos aqui aprendendo a palavra, porque a Bíblia diz: essa é a verdade e a verdade vos libertará. Quem me prende a palavra? Para o
gosto de ministrar o que Deus manda. Muitos planos no coração do povo, mas a resposta certa sai dos lábios. Nessa noite eu não vou estender mais, porque Deus quer fazer algo nessa noite. Eu queria convidar o tudo para louvar mais um hino. Pode, pastor? Pode. Bem, tudo, vai louvar mais um hino.